I Swear, ou Eu Juro, é um filme baseado em uma história real que mistura drama, dor, constrangimento e principalmente superação. Inspirado na vida de John Davidson, um escocês que começou a apresentar sintomas severos da síndrome de Tourette. E ele era ainda muito jovem, em uma época que praticamente ninguém falava sobre isso, ali pelos anos 80. Hoje no Sessão Pipoca, vamos falar desse filme que tenho certeza que devagar vai conquistar um espaço no coração de vocês. Não é um filme fácil de assistir, mas acredito ser completamente necessário. Eu sou Fábio Silva e vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Joe Davidson, em 1989, ele apareceu em um documentário da BBC chamado John's Not Mad. E esse documentário mostrou de forma crua e direta como era a rotina dele convivendo com tics, motores e vocais intensos. Não porque era engraçado, mas porque as pessoas não sabiam que aquilo existia. O filme Eu Juro quase funciona como uma dramatização desse documentário. Ele tem uma pegada muito mais realista, uma câmera próxima, momentos desconfortáveis. E mesmo hoje, o Tourette não é tão conhecido assim. Então, por isso, acredito ser um filme necessário para maior conscientização. A Tourette é um transtorno neurológico caracterizado por tics motores e vocais. E em alguns casos, pode haver cropolalia, que é quando a pessoa fala palavrões involuntariamente. Fuck him, particular. Fuck him. E quando a sociedade reduz uma condição inteira a um meme, ela apaga a pessoa que está ali. E o filme trabalha muito bem essa camada. Ele mostra como, além dos tiques, existe ansiedade, existe depressão e também isolamento. Enquanto você assiste o filme, existe a sensação constante de ser mal interpretado e para quem desconhece totalmente essa condição, pode pensar até que está fazendo isso propositalmente. Sem entrar com muitos spoilers, o que torna a história de John Davidson tão forte não é apenas o sofrimento, são as conquistas, a superação, mas também a ajuda das pessoas em volta dele. Ao longo dos anos, ele deixa de ser apenas o menino do documentário e passa a usar sua visibilidade para conscientizar as pessoas. Ele começa a falar publicamente sobre o Tourette, participa de campanhas, ajuda outras famílias que estão passando pelo mesmo processo, e isso muda a vida de muitas pessoas. Quando eu assisti o trailer, eu percebi que realmente era sobre Tourette. Porém, de início eu pensei que seria uma história sobre ele ter falado ou feito alguma coisa errada em algum lugar, foi mal interpretado e teria que ser inocentado judicialmente, mas eu estava completamente errado. O filme realmente conta a sua infância, o início dos primeiros tiques, como isso era muito desconfortável para ele e também a sua fase adulta, dando uma volta inteira sobre diversos acontecimentos. Inclusive, até a própria família acaba sendo desestruturada devido a essa condição médica que ele tem. E não se enganem, realmente existe essa parte judicial, mas não é nem 1% do que acontece, tem muito mais. Aquela pessoa que era vista como problemática se torna uma referência. O filme não tenta romantizar a condição e nem tenta transformar tudo em superação mágica. Ele mostra que é difícil, que os tiques continuam, que os desafios continuam, mas agora existe um propósito. E talvez essa seja a maior virada emocional da obra. E se você acha que isso está distante da nossa realidade, não tá não. No Brasil, por exemplo, nós temos o streamer Dilera, que já falou abertamente sobre ter Tourette, e na verdade, para quem acompanha os conteúdos deles, isso é bem óbvio. Eu tenho uns tique vocal, né, como eu falei, não leva a mal, tá, galera? É uma síndrome que eu tenho, síndrome de Tourette e tal. Muita gente conhece ele pelo humor, pelas lives, pelos programas de TV que ele participou. É uma história de superação. Eu não sei muito sobre a história dele, mas eu particularmente adoro as participações dele. Nunca vi muito, mas os pedaços que já vi por aí na internet eu sempre dei muita risada. Ele leva isso tudo com muito carisma e que aprendeu a lidar com essa condição. Internacionalmente temos a Billie Eilish, que também já comentou sobre seus tics. Awards and what's going on? The fly? No, I'm taking I'm sorry. Did that bring that on? the lights. Really? You film me for long enough, you're gonna see lots of ticks. Is that okay or not okay? I don't care. Can I ask you anything about this? Yeah, absolutely. The most common way that people react is they laugh because they think I'm like trying to be funny, right? They think I'm going like as like a funny move. And so they go like and I am always left incredibly offended by that. Bom, voltando ao filme, ele é incrível.
provavelmente vai ser difícil para algumas pessoas porque mostra uma realidade bem pesada e a atuação de Robert Aramayo é muito boa. Zero reclamações. Ele com certeza estudou muito pessoas com Tourette para fazer essa atuação incrível. E na sua versão adolescente temos Scott Ellis Watson, que inclusive gostaria que ele tivesse um pouco mais de tempo de tela. A nota do filme é um 9 por conta da ambientação ótima, atuações incríveis, porém ainda acho que o filme se alongou demais. Poderia sim ter acabado um pouco mais cedo, senti que a mensagem já tinha sido entregue, mas o filme mesmo assim queria mostrar um pouco mais. Como eu falei anteriormente, Eu Juro é quase um documentário dramatizado. E talvez seja justamente isso que surpreenda. Que ele não deixa a gente confortável, ele coloca a gente na posição de espectador, mas também de como se fosse um julgador. Agora eu te faço uma pergunta. E se você estivesse lá sem saber o que isso realmente é, você riria ou você entenderia essa situação? Pensaria que seria alguma condição médica ou até proposital? Bom, no fim das contas, o maior conflito nunca foi o cérebro dele. Foi o olhar das pessoas, o julgamento e até a repreensão por algo que ele nem mesmo faz propositalmente. E talvez o cinema sirva exatamente para isso, para dar rosto ao que a gente prefere não ver. Eu Juro não é um filme fácil. E eu vou repetir, ele não é fácil de assistir, mas é um filme extremamente necessário, porque ele lembra que nem todo grito é escolha e nem toda palavra é intenção. Às vezes é só o cérebro tentando funcionar adequadamente. E se você gosta de filmes que não só entretêm, mas também ensinam, já se inscreve aí no canal, porque aqui no Sessão Pipoca a gente não fala só de cinema, a gente fala sobre o que os filmes revelam sobre a vida. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau!